ter hoje aqui, tenho comigo como nosso convidado o irmão Adriani, e eu quero que ele se apresente agora, faça aí uma apresentação sobre ele e também já pode começar com uma breve introdução sobre o assunto e até uma leitura bíblica. Para mim é um prazer imenso estar com os irmãos. Muito obrigado aí pelo convite, pastor Anderson. Muito obrigado por nós estarmos aqui esta noite. Então, eu sou o Adriani, sou carioca, né? Carioca da gema, né? Sou carioca, nós estamos aqui há 1 ano e 4 meses, aproximadamente, e para a gente está sendo um prazer muito grande e um aprendizado muito grande, né? E nós agradecemos a Deus por essa oportunidade. Sou militar da reserva e, além disso, a gente sempre trabalha em outras funções também, agora aqui como vendedor também, né, gente? Então, é muito bom estar com os irmãos. Muito bom. Eu queria deixar aqui uma palavra de Deus baseado nesse tema. Diz o seguinte, Eclesiastes, ele fala o seguinte: como maçãs de ouros em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Muito bom. Vamos ouvir também nosso amigo, companheiro das terças-feiras, pastor Anderson Dias, já comece a introduzir o assunto de hoje. Gente, paz do Senhor a todos. É muito bom estar aqui em mais uma terça-feira e hoje trazendo um assunto, como o pastor Menig já disse, tão sugestivo para as nossas vidas. O motivo de nós estarmos aqui na terça, trazendo esse conteúdo de uma forma bem prática e bem objetiva, como um cristão lidar com essas circunstâncias, com essas situações nas nossas vidas. E hoje vamos falar sobre o poder que o silêncio tem. Nós vamos falar sobre esse tema, vamos aplicar essa palavra com base bíblica, obviamente, para as nossas vidas. Nós, às vezes, eu falava ontem, pastor Menig, no nosso discipulado, que uma das coisas que nos impedem de entender a palavra de Deus é o nosso achismo. E hoje, se nós fôssemos aqui abrir, né, para que todos pudessem falar um pouco a respeito disso, todos aqui teriam já um preconceito formado sobre esse assunto. Teriam alguma coisa para dizer sobre esse silêncio. E se esse poder é destrutivo ou não, se esse silêncio de fato é bom ou não para a nossa vida, como nós lidamos com esse silêncio, quando vem do homem, o que causa na nossa vida, esse silêncio quando vem de Deus, o que causa na nossa vida. Então, dando essa introdução, já abrindo aí a nossa mente, o pastor Menig vai ser o nosso moderador, ele vai estar aí direcionando esse assunto, e eu tenho certeza que vai ser bênção para os nossos irmãos que estão nos acompanhando nas redes sociais, também para o pessoal que vai estar ouvindo essa imersão de hoje lá no nosso Pode Imergir. Que Deus abençoe a tua vida e que esse conteúdo seja bênção aí para a sua casa. Então vamos lá. Pensando então no tema, é o poder do silêncio. Então a palavra poder na sua etimologia vai dizer que poder significa força, influência sobre algo, força sobre algo. Então eu já queria começar com uma pergunta e queria que vocês citassem pontos para mim. Quais os pontos destrutivos do silêncio? Porque o silêncio pode construir, como pode também destruir. E aí a gente pode entrar em relações interpessoais, a gente pode falar de exemplos. Então, em toda a vivência de vocês, em toda a vivência prática de vocês, em quais situações que o silêncio pode, por exemplo, destruir uma relação, destruir uma amizade, destruir um negócio? Até que ponto esse silêncio é bom ou ele é ruim? E aí vocês podem até entrar também no âmbito ali da maturidade para entender quando eu uso o silêncio. Porque se o silêncio tem um poder, quando eu uso esse poder para o bem? E quando eu uso esse poder para o mal? Porque sabemos nós que, vamos dar um exemplo de Sansão, tinha muita força. Ele poderia escolher usar aquela força para defender o povo, ou ele podia subjugar o povo, porque a força estava ali, o poder estava ali. Então, como usar esse poder? Ou seja, quais são os malefícios do silêncio? O quanto o silêncio é destrutivo ao outro, o silêncio é destrutivo a mim. Então,
qual é o poder destrutivo do silêncio? Vamos começar, claro, pelo nosso convidado. Então, irmãos, o silêncio, nós temos várias experiências na vida, ao longo da vida, e nós percebemos o seguinte: o silêncio ele tem o seu momento, que às vezes é muito necessário nós termos este momento. É o momento das vezes a pessoa falar alguma coisa para nós que nos magoou naquele primeiro momento, né? E você responder em ato contínuo, você pode destruir aí uma amizade, você pode destruir um relacionamento. Quando, por exemplo, você vê algo e você, de imediato, você já quer dar aquela resposta, né, na ira, porque Jesus falou, né, ireis, mas não pequeis. Então, assim, no meu entendimento, eu já passei por situações dessa que eu não pude falar no momento, mas o Espírito Santo, naquele momento, me segurou, porque a carne ela é impulsiva, né? Você quer responder na hora, mas quando você consegue ter essa temperança, né? Consegue se equilibrar, o Espírito Santo, você vai falar. Claro que se você ficar muito tempo absorvendo aquela palavra, e ela entrar no teu coração e começar a criar raízes, aí é um problema sério. É um malefício. É um malefício. Então, tem um momento certo de você, por isso que a palavra fala, pronto para ouvir, tardio não falar. Então, você não responde de imediato. E aí você pede sabedoria a Deus para poder depois dar aquela resposta. Entendi. Muito bom. Pegando um gancho na tua fala, então a gente pode dizer, então, na realidade, assim, hoje 3 homens falando aqui sobre essa questão do silêncio, é até difícil a gente falar, né? A mulher, ela aborda essa questão de uma forma um pouco mais específica e cirúrgica, né? Porque os homens, eles têm o costume de ficar na caixinha do nada, né? Minha esposa está ali e elas passam por isso sempre. O que está acontecendo? Nada. Nada. Está tudo certo. O mundo está desabando. Está tudo bem? Está tudo bem. Por que você está quieto? Não, está tudo certo. E a gente, às vezes, não sabe lidar com esse silêncio. Pensando nisso, e agora pegando uma fala do Adriani, nessa questão de dar uma resposta ali no calor do momento, né? De uma situação em si. Quando eu não penso ou não conheço o poder que o silêncio tem, em uma resposta rápida, imediata, pode ser verdade o que eu vou dizer, mas pode depois trazer consequências quase que irreversíveis, né? Então, respondendo a sua pergunta, um dos malefícios em não conhecer o poder do silêncio. Isso, muito bom. Eu ia comentar agora que foi muito bom o que eu ouvi de vocês, mas eu quero realmente saber qual é o poder destrutivo do silêncio. Porque o que vocês dois comentaram é um poder construtivo. Isso. É um poder muito bom você saber usar o silêncio no momento certo. Você conseguir parar e dizer, não, agora não é o momento de falar. Porque se eu falar agora, eu vou acabar com esse casamento, vou acabar com essa amizade, eu vou acabar com esse irmão nunca mais vai olhar para mim, o aranha que bateu no meu carro terça passada e 10 vezes. Então, é a hora de usar o silêncio. Mas quando ele destrói? Porque há algo chamado, na psicologia, ou aí entre as lideranças, eles chamam de o castigo do silêncio. E aí entra a questão do relacionamento, é quando a esposa usa o castigo do silêncio, quando o marido usa o castigo do silêncio, quando o líder usa o castigo do silêncio, quando o amigo usa o castigo do silêncio. E há um poder nisso. E isso é destrutivo com o outro. Vocês já viveram situações que alguém, né, a Pâmela está aí hoje vai ficar difícil, que alguém usou o castigo do silêncio com você? Gente, imaginem, por favor, isso é mais comum do que a gente pensa. Imagine pessoas casadas, um casal, que um dos dois não tem essa maturidade de entender que relacionamento interpessoal se resolve com comunicação. Então, o que a pessoa vai fazer? Ela vai dar o castigo no silêncio no marido. Ou o marido vai dar na esposa, e eles ficam na casa uma semana sem conversar. Então, isso é destrutivo. Vocês já viveram situações assim?
no casamento, em empresas, com líderes, e como que vocês sobreviveram a essa situação, suportaram e saíram por cima desse exemplo prático do castigo ali do silêncio? Pensando aí na questão destrutiva, o silêncio, quando não é administrado de uma maneira sábia, ele destrói amizades, ele destrói relacionamentos afetivos, e assim, ele quebra algumas pontes. Isso então ficou incrível. O silêncio, quando é mal administrado, quebra pontes. Quebra pontes. Incrível. Quebra pontes. Por quê? Porque hoje, o que faz a grande diferença na nossa vida é a nossa network, é o nosso ciclo de amizade. E se eu sou uma pessoa que tenho dificuldade, né? Se eu sou uma pessoa que tem dificuldade em falar, eu vou ser mal interpretado, eu não vou ser compreendido, e isso vai gerar algo destrutivo na minha vida. E se eu não sei administrar essa questão, que é minha responsabilidade, automaticamente eu vou começar a me destruir também. Por quê? Porque aí, quando eu começar a ver essas coisas surgindo, eu vou sentir a mesma necessidade que Adão sentiu, que é transferir a responsabilidade da culpa, de assumir o seu erro, de assumir. Então, pensando no poder destrutivo do silêncio, é sobre isso. É entender que, às vezes, é bom se calar, mas é muito importante usar isso ao seu favor. Saber quando se calar, mas também entender a importância do falar, do comunicar. Então, o silêncio, ele destrói. Você já viveu alguma situação com algum líder, com algum chefe? Com certeza, com certeza. Com amigos? Porque assim, principalmente com pessoas que você precisa conviver. Isso é muito bom. Eu já toquei obras, né? Já tive pessoas trabalhando ali junto comigo, e uma pessoa onde você não consegue se comunicar, está aqui o Aranha que tem a sua equipe de trabalho, e imagine lá na sua equipe de trabalho uma pessoa que não fala, uma pessoa que não se comunica com você, uma pessoa que não consegue, sempre fica em silêncio, não tem comunicação, ou até mesmo quando vai falar 2, 3 palavras numa situação ríspida, quando demora a falar, mas quando fala é uma resposta ríspida, é algo que é difícil de conviver. Então, eu já vivi experiências assim, onde realmente teve que romper ali aquele vínculo empregatício de não ter mesmo condições de dar continuidade. Alguém já te deu um castigo do silêncio, Andriani? Sim, inclusive quando os irmãos estavam comentando, eu lembrei, eu jovem ainda, eu já era graduado, né? E assim, recém-graduado. E a minha mãe nessa fase estava doente, vez ou outra eu precisava levá-la no médico. E eu tinha que chegar no horário, né? Militarismo, você tem que cumprir ali o horário. Então, o que acontece? E um senhor lá, que na verdade era um intermediário, né, entre ele e o comandante, ele falou comigo: rapaz, explica a tua situação. Você está quieto, só colocando o papel aí, e ele vai te dar uma punição por isso. Eu falei: mas eu estou certo, eu não vou falar nada. Eu estou com o papel aqui na mão. E aí eu comecei até a ficar... fiquei no silêncio, mas quando ele começou a me passar essas coisas, eu comecei a tomar, assim, falar de uma forma agressiva, né? E aquilo ali, na verdade, me trouxe uma consequência. E eu comecei a aprender a partir dali, porque eu levei uma punição numa situação que eu estava certo, porém, eu não expliquei como deveria ser explicado. Não fui a pessoa certa, não expliquei aquela pessoa certa. Então, muitas das vezes, acontece isso com a gente, por a gente achar: não, eu estou certo na minha posição. E não ir lá naquela pessoa e explicar direitinho a situação, para poder ir casos que, depois disso, eu comecei a mudar a minha forma de agir, consegui reverter aquela situação. Por quê? Eu chegava, explicava direitinho, né? Então, o silêncio ele pode prejudicar quando nós temos que, na verdade, colocar os nossos posicionamentos, as nossas defesas, né? E isso é importante.
Então, o poder do silêncio é destruidor, quando você usa ele magoado. Então, quando você precisa comunicar, como nós dizemos, e você não consegue comunicar porque você está magoado. Você não consegue comunicar porque o outro te feriu. Essa punição do silêncio, ela tem destruído realmente empresas, né? Destruído casamentos, destruído famílias, destruído lideranças inteiras, né? Porque eu não tenho a maturidade suficiente para falar. Porque eu preciso romper essa fase de maturidade e entender que relacionamentos interpessoais se resolvem comunicando. Do mesmo jeito que o silêncio tem um poder destrutivo, ou seja, quando eu ignoro quem eu não deveria ignorar, quando eu faço como se aquela pessoa não existisse, isso machuca demais o outro, né? Então, do mesmo jeito que ele tem esse poder destrutivo, ele também tem um poder construtivo, né? O silêncio também vai nos trazer muita coisa boa. Eu tenho um monte de coisa de anotada aqui, sei que vocês também têm. Então a minha pergunta para vocês é: quais os conselhos bíblicos acerca do silêncio? O que a Bíblia diz sobre isso? Né? Eu sei que vocês têm alguns versículos também, eu também anotei alguns, mas o que a Bíblia vai nos dizer sobre ficar ou não em silêncio e em quais situações? Então, a palavra de Deus, em Eclesiastes, diz o seguinte, que há tempo para todas as coisas. Eclesiastes, capítulo 3. Há tempo para tudo. E há um tempo determinado para você também romper o silêncio. Para você verificar que aquilo ali está prejudicando o relacionamento com aquela pessoa. E aí eu conto até uma experiência dentro disso. E uma vez eu orando e, de repente, compulsivamente comecei a chorar. E o Espírito Santo falou no meu coração nitidamente. Falou assim, se Jesus voltar agora, você vai ficar. E veio na minha mente que eu tinha uma mágoa muito grande com o obreiro da igreja. E essa mágoa que eu tinha com aquele obreiro, eu tinha na faixa de 18 anos, essa mágoa ela estava me impedindo de ser abençoado em outras áreas. E assim, foi um impacto muito grande para mim, porque é o seguinte, quando eu comecei a orar, Senhor, então me tira essa mágoa. Eu abri a porta do meu coração e falei, Senhor, limpa essa mágoa. Irmãos, no dia seguinte, eu amanheci com amor por aquela pessoa e comecei a orar por aquela pessoa. Ou seja, o Espírito Santo ele mudou o meu posicionamento. Porque eu tinha influências, né? E aí é importante, muito importante a gente observar isso, jovens e pessoas, nós temos que saber com quem nós andamos. Que às vezes aquelas pessoas vão nos influenciando de tal forma que você começa às vezes não ser simpático àquele irmão, aquela irmã, ou você nem conhece ele direito e às vezes você está, né? Por quê? Por influências. Mas o Espírito Santo, quando nós deixamos ele limpar isso, é maravilhoso. Porque nós não temos capacidade, mas o Espírito Santo sim. Quando nós damos dessa liberdade, ele vai, limpa e traz o amor ágape para a gente, né? Isso. Muito bom, pastor Anderson. Pegando um gancho nessa situação, a Bíblia vai dizer para nós em Provérbios, no capítulo 17, o verso 28, até um tolo pode passar por sábio e inteligente se ficar calado. Isso aqui é um conselho. Por que ele está dando esse conselho? E aí, trazendo a questão da construção, né? O silêncio também constrói. O silêncio constrói uma imagem. O silêncio constrói um pré-julgamento de alguém. Por quê? A Bíblia está dizendo que a pessoa pode ser tola. Ela pode ser tola. Mas se ela conseguir ficar em silêncio, em uma roda de amigos, em uma conversa ali, ela se passa por sábio. Então, assim, o silêncio ele também é construtivo. Ele constrói, ele nos livra de situações. Já conviveu com uma pessoa em uma roda de amigos, em uma roda de conversas, onde aquela pessoa fala muito e fala demais? Em 10 minutos de conversa, ela já falou sobre 50 mil assuntos, e dentro desses 50 mil assuntos,
30 mil assuntos é da vida alheia. Ou seja, uma pessoa tola. É uma pessoa que todos que estão à sua volta vão sair dali já com um pré-julgamento formado sobre ela. A Bíblia vai dizer que o tolo ele pode se passar por sábio, ele pode ser considerado uma pessoa sábia quando ele permanece calado. Então, sim, o silêncio é construtivo. Você pediu essa questão da base bíblica, a Bíblia vai dizer que é um tempo determinado para tudo, né? E tem momentos que eu preciso realmente me calar. A gente tem uma dificuldade muito grande em entender esse poder. Esse momento de escalar, Salmo 46, versículo 10, o Senhor vai gritar no Salmo: aquietai-vos. Aquietai-vos. E esse é um problema terrível porque a maioria das vezes nós nos calamos nos momentos errados. Quer ver um momento que a gente tem dificuldade em se calar? A gente está falando sobre o poder do silêncio e agora pegando um gancho da questão de usarmos o silêncio a nosso favor para construirmos alguma coisa. O ser humano ele tem uma necessidade gritante dentro de si, cada um de nós tem. E nós temos uma necessidade enorme de nos justificar. Quando nós passamos por alguma injustiça, por alguma situação difícil, onde se nós ficássemos calados, Deus iria nos justificar. A Bíblia diz que é Ele quem nos justifica. Mas nós não confiamos. E nós queremos o quê? Resolver. E aí nós não usamos o poder do silêncio a nosso favor. O Salmo 46, para quem estudar a história bíblica, o Salmo 46, o povo de Judá está cercado. Tem 100 e tantos mil soldados do lado de fora. Ia adiantar gritar? Espernear? De maneira Deus falou, alguma. segura aí que eu vou mostrar para vocês que eu posso resolver. Então, o que você disse é muito importante, que tem momentos que a gente não vai poder resolver. E a gente vai ter que acreditar que Deus tem o poder para resolver. Então, vamos lá. Com base no que vocês falaram, então, o silêncio protege as suas ideias de possíveis prejudicadores. E aí todo mundo vai correr para a história de José. E aí a gente pode passar pela história de Sansão, que foi também um homem de Deus que não conseguiu segurar o segredo, o seu segredo, né? Ali todo mundo conhece a história. E por ele abrir a boca antes da hora, ou por ele abrir, ele não teria uma hora para abrir, né? Porque ele não podia contar. Então, se ele tivesse ficado em silêncio, as ideias dele teriam sido guardadas dos prejudicadores. Isso é verdade? É verdade mesmo que se eu não ficar quieto, que se eu não guardar, o silêncio ele protege as minhas ideias de possíveis prejudicadores? Ou não, isso não existe, isso é coisa inventada aí da cultura? Então, eu tive uma experiência muito forte. Eu era solteiro ainda e já estava pedindo a Deus, porque eu conheci a Alessi, e falei, Senhor, se é da tua vontade, eu fiz alguns votos a Deus. E pedi a Deus, eu quero uma casa em tal lugar. E orei a Deus, e Deus ele foi preparando esse momento para me ter a casa. E nós, pela Caixa Econômica, o processo era muito longo antigamente, né? E quando eu concluir o processo, Deus colocou no meu coração justamente isso. Não comente com ninguém no caminho da vitória. Não comente com ninguém. E eu segurei aquela bênção. O processo estava andando. Quando eu terminei todo o processo, eu tinha um amigo que eu sempre ia para o trabalho com ele. E ele chegava, ele sorria, ele brincava comigo, e nós íamos conversando normalmente. E era uma pessoa que, assim, eu nunca esperava o que aconteceu quando eu falei com ele sobre a bênção. Eu falei assim, eu entrei no ônibus, encontrei com maior alegria, porque já tinha fechado o processo, e a chave já estava na minha mão. E eu falei com ele assim, poxa, rapaz, Deus me deu uma bênção muito grande. E imediatamente ele já fez assim. Tudo bem, até aí tudo certo. Mas quando eu comentei com ele sobre a casa que Deus tinha me dado, o que ele falou? Ele, não acredito. Eu estou há tanto tempo no meu serviço, moro naquela rua e a minha casa é alugada. E o período de viagem era em torno de 60 quilômetros.
Ele não falou mais comigo durante aquele período. Te deu não castigo falou de no silêncio aí. serviço Ele te comigo. castigou daí. Não falou mais comigo durante aquele dia. E assim, eu vi nitidamente nele uma inveja muito grande. E o Espírito Santo falou no meu coração. Por isso que eu falei para não comentar antes. Esse silêncio revelou quem ele era, né? Esse silêncio revelou quem ele era. Então, se você está no caminho da vitória e você quer algo, não comente. É você e Deus. Às vezes a gente pensa assim, eu vou comentar com fulano, com Beltrano, a não ser que Deus revele a você e mostre, ó, peça a oração por um propósito. Não precisa dizer, irmãos. Entendeu? Às vezes, aquele propósito ele não pode nem ser falado com o esposo ou com a esposa. Claro que o ideal é esse. O ideal é esse aí. Né? Mas, de toda forma, assim, sem comentar. Porque aí você vai falar assim, poxa, mas na Bíblia tem casos como esse? Tem. Se você ler em Neemias, quando foi reconstruir o muro, Deus falou, não fale com ninguém, no meio do caminho. Mesmo assim, Sambalat e Tobias lá na frente, ele teve problema, mas Deus avisou ele para não comentar com ninguém. Então, assim, no processo da vitória, nós temos que, às vezes, ficar em silêncio. É você e Deus. Tua pergunta? Repete a O pergunta. silêncio protege as suas ideias de possíveis prejudicadores, sim ou não? Sim. E aí eu preciso ir para a Bíblia. Eu não posso falar o que eu acho, né? Ou apenas dizer aqui o que eu penso sobre isso. Dar um sim e não trazer uma base. Eclesiastes, no capítulo 5, verso 2, vai falar um pouco sobre essa questão da proteção. Por quê? Porque essa proteção aqui vai nos proteger até mesmo das nossas palavras. O irmão Adriani trouxe um exemplo, né, de se tivesse ficado em silêncio, teria protegido ele desse castigo que a pessoa deu, que o amigo deu. Mas olha o que a Bíblia vai dizer em Eclesiastes 5:2. Pense bem antes de falar, e não faça a Deus nenhuma promessa apressada. Deus está no céu, e você aqui na terra. Portanto, fale pouco. Quanto mais você se preocupar, mais pesadelos terá. E quanto mais você falar, mais tolice dirá. Eu acho incrível isso aqui, porque isso aqui é conselho. Nós não estamos falando de coisas... na minha fala, eu não estou falando de algo espiritual. O Adriani trouxe aqui uma orientação dada a Deus por ele, para ele. Olha, não fale, não comente. Uma experiência espiritual. E aí você olha para algo natural, que é um conselho, da mesma forma. Olha, quanto mais você falar, mais tolice você dirá. Porque a gente... E aí a gente às vezes está falando para alguém e o alguém está em silêncio. E aí aquele silêncio começa a incomodar. Esse castigo que a pessoa está dando, ficando em silêncio, nos obriga a falar mais e a puxar mais assunto e a falar mais. E aí isso você vai revelando muitas coisas, você vai falando mais coisas, e aí sim você vai ficar refém da sua própria fala. Então sim, o silêncio ele blinda nós, né? Ele nos protege as nossas ideias, sim. Pode falar. Então, só quero deixar aqui esse texto que nós falamos, né? Neemias capítulo 2, e no versículo 12, ele diz o seguinte, Neemias dizendo, e de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. Olha aí. Então, é muito importante isso. Você falar, mas Deus não vai dar vitória se eu falar com alguém? Sim, você vai ter vitória. Mas o caminho vai ser mais difícil. Vai ter pesadelo. Vai passar por... a Bíblia está dizendo, vai esquentar a cabeça. Porque José aconteceu isso. Quando ele declarou aos seus irmãos, de repente precisava ele passar? Talvez não, por tudo isso. Mas, quer dizer, ele declarou o sonho dele. Então, é importante nós pensarmos nisso aí. Mas o Espírito Santo, ele já te diz, ó, pode falar com o irmão que ele vai orar por você. Né? Discernimento, né? Ele te dá um discernimento sobre essa questão. Fulano vai te ajudar em oração.
Fora ele, você não fala mais com ninguém. Então, Deus também, a palavra de Deus é viva e eficaz, né? Ela não fica somente naquele... Então, o Espírito Santo, Deus as suas estratégias mudam sempre, né? Evitar compartilhar informações pessoais pode preservar a sua reputação? Então, vamos lá. A maioria das pessoas não estão preparadas para nos ver sem verniz. A maioria das pessoas estão preparadas para ver aquela porta bonita, terminada, envernizada. Então, o quanto mais eu compartilho informações pessoais, mais isso pode afetar a minha reputação. Ou seja, o que eu estou trazendo de pergunta é: quando eu compartilho informações pessoais, eu estou trazendo para mim um possível inimigo? Eu estou trazendo para mim alguém que pode denegrir a minha imagem depois? Por quê? Nem todo mundo está preparado para ver os nossos defeitos, nossas falhas, nossos erros. Então, quem eu tenho que dar acesso à minha mesa e quem eu não posso dar acesso à minha mesa? Até que ponto esse silêncio tem que acontecer na minha vida particular? Eu acho muito importante essa pergunta aí, porque o compartilhamento da tua vida pessoal é muito problemático quando nós começamos a divulgar as nossas situações. Por quê? Porque você pode ter uma pessoa que aparentemente é seu amigo, mas que lá na frente ele vai juntando os dados e vai querer te prejudicar lá na frente. E não são uns poucos casos. Por isso que nós temos que ser vigilantes, né? Por isso que a Bíblia diz: vigiai e orai. Não é o contrário? Não, tem que vigiar primeiro. Ah, tá. Vigiar e depois orar. Entendi. Por quê? Porque se nós não vigiamos, irmãos, mas eu estou orando há tantos anos, eu faço jejum direto, mas não está acontecendo. Por que não está acontecendo? Às vezes nós não estamos vigiando. Poxa, eu passo perto de fulano e, de repente, aquele fulano, ele está me olhando estranho agora. Irmãos, até mesmo no trabalho ou com amizades, você começar a compartilhar o teu pensamento. Todos nós pensamos algo, não é verdade? Você, às vezes, tem uma ideia formada sobre aquilo ali. E a nossa ideia formada sobre aquilo ali, ela pode ser falsa. Porque o coração do homem é enganoso, diz a palavra de Deus. E quando você compartilha isso com alguém, e aquela pessoa, ela pode gravar aquela situação, e você não está nem sabendo, ela está te minando lá na frente, com fulano, com Beltrano, com teu patrão. E, de repente, muitas pessoas são até dispensadas do serviço. No nosso caso lá, as pessoas eram transferidas. Já aconteceu de eu ver e o meu comandante falar comigo: transfere fulano. Eu falei: poxa, mas é uma pessoa tão bacana. Por quê, chefe? Ele: não, eu quero que transfira ele. Aí depois eu descobri que era por causa de um comentário dele, e a pessoa ia lá. Então, irmão, nós estamos cercados, às vezes, no trabalho, em outro, pessoas invejosas, pessoas que, na verdade, querem nos destruir. Então, nós temos que vigiar, temos que ser prudente, simples, mas prudente. Não é desesperador quando você está numa situação e você percebe que tem alguém ali que não guarda isso, e que a pessoa começa a abrir a vida dela demais, e você já viveu situações, você já vê o final dessa, você fala: essa pessoa não podia estar falando isso, não aqui. Isso, porque né? eu queria muito que você, ao concluir a sua fala, você falasse então aonde a pessoa pode falar. Porque tem profissionais, tem o pastor dela, senão vai parecer que a gente quer que ela não comente com ninguém. Então, a ideia é para quem não pode. Então, não dá um desespero quando você está numa rodinha e, de repente, a pessoa começa a abrir o casamento, ela começa a abrir a vida financeira, ela começa a abrir a pessoa que ela odeia, e você fala: isso vai dar ruim, isso não vai ser bom. Pastor Anderson. Qual foi a pergunta? Repete, por favor. Evitar compartilhar informações pessoais pode preservar a sua reputação? Ficar em silêncio eu estou com um problema no casamento, eu estou com um problema na empresa, então eu não posso chegar tagarelando e contando para todo mundo e para qualquer pessoa. Isso vai me proteger, sim ou não? A Bíblia vai falar para nós, e eu achei interessante essa questão que o Adriani trouxe, a questão da oração, né?
a questão da pessoa orar e ter uma vida de oração, mas não ter uma vida de vigilância. A Bíblia vai dizer para nós lá em Tiago 1,26, isso aqui é a gente entender que uma vida com Cristo é uma vida de responsabilidade. Uma vida com Jesus, uma vida cristã, é assumir a sua responsabilidade. E não se vitimizar e tentar terceirizar tudo, as consequências depois. A Bíblia vai dizer para nós em Tiago 1,26, se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua espiritualidade não tem real valor. O que a Bíblia está dizendo para nós? Olha, é sua responsabilidade. Muitas consequências que vêm depois. Por quê? Porque se eu não faço uma leitura, eu não tenho maturidade para fazer uma leitura do ambiente, e eu fico expondo informações ali da minha vida pessoal, em ambientes onde pessoas que não fazem parte do meu propósito de vida, certamente eu vou sofrer consequências no futuro. E a responsabilidade disso, a culpa disso, não vai ser de quem está falando. Vai ser nossa, por não refrear a nossa língua. Porque depois que a coisa espalhou, aí a gente começa a querer terceirizar a responsabilidade. E dizer, poxa, mas fulano é falador, ciclano não segura nada. Mas calma lá, e a tua responsabilidade? E a minha responsabilidade? Quem sabe eu estou orando demais e estou vigiando de menos. Quando eu inverto esse princípio, eu caio nesse descrédito. E sim, isso vai afetar a minha reputação. Por quê? Porque eu posso estar em pé de igualdade de uma pessoa que está falando. Porque se eu não consigo refrear a minha língua... Se alguém está falando, alguém dê munição. Exatamente. Eu estou em pé de igualdade com quem está falando. Então, assim, é muito fácil, depois da coisa espalhada, a gente apontar e dizer, fulano... eu sou a vítima. Falou de mim, está falando de mim. Vamos dar um exemplo. Não tem nada pior do que alguém que fique falando mal do marido ou da esposa em todas as rodinhas possíveis. Isso é comum de ver. Mas meu marido só quer, minha esposa só quer. E daqui a pouco está todo mundo falando, mas todo mundo está falando de mim. E aí, do meu marido. Eu conversava com um pastor esses tempos e esse pastor falou para mim o seguinte, falou, olha, eu estou preocupado porque uma pessoa me procurou e me confidencializou uma situação, abriu uma situação e era um assunto de gabinete pastoral, por exemplo. E falou, pastor, pelo amor de Deus, não comenta isso com ninguém. O pastor falou, não, tudo bem, aqui está eu e minha esposa, isso aqui é um gabinete pastoral. Nós não vamos abrir, isso aqui é um assunto que morre aqui. É um lugar seguro. É um lugar seguro. Gabinete pastoral é um Mas lugar aí seguro. o que acontece? No outro dia, a abençoada vai e posta no Facebook. Ai, meu Deus. E aí, as pessoas vão começar a falar e vai sobrar para quem? Para o pastor. O pastor, vou dizer que foi o pastor que falou saiu aí. falando para as pessoas. Então, assim, para quem eu posso contar? Uma parte da isso, pergunta. que eu Para preciso quem eu posso contar? Deixar essa porta aberta, porque senão as pessoas ficam... A ideia não é que a pessoa, meu Deus, então nunca mais vou falar nada para ninguém, eu vou me fechar no meu casulo, eu vou morrer aqui. Não faça assim. isso. Para quem eu posso contar? Para quem faz parte do meu propósito. E aí é uma responsabilidade de novo. Por quê? Qual é o meu propósito? Eu estou vivo para que propósito? Para que eu existo? Por que eu estou aqui hoje? Qual que é a minha função? Então, eu entendendo qual é o meu propósito de vida, automaticamente, eu já começo a ver quem faz parte desse propósito. Isso é muito bom, porque eu sou menino de Louisiana, do interior. E lá com 16 anos, qual é o meu propósito? Clareou, Deus falou comigo, eu entendi. Eu nasci para pregar. Se eu não pregar, eu morro, irmão. O meu propósito é pregar. E eu todo bobo, todo mundo que eu encontrava dizia, não, eu vou pregar nas nações. Eu vou pregar nos congressos. Eu vou... Meu Deus! Teve um obreiro que chegou um dia e falou para mim assim, filho, faz um favor para mim. O que é, pastor? Ensaia um hino. Você não nasceu para pregar, não. Isso é muito ruim. Fulano nasceu para pregar, ciclano nasceu. Você não, ensaia um hino. Porque eu estava comunicando para pessoas que não estavam ligadas com o meu propósito. Não fazia parte do propósito. Não fazia parte do propósito. Então eu tinha que ter ficado mais quieto, me preparado mais. E foi o que eu fiz da primeira vez que eu preguei. Eu fiquei num retiro espiritual lá alguns meses com os meninos num lugar lá em Louisiana. E quando eu preguei a primeira vez, todo mundo, meu Deus, ele prega. Então foi muito diferente. No mesmo texto que você diz, Tiago 3, 5 e 6, diz o seguinte... Assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia.
A língua também é um fogo. Como um mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Olha como é forte o que você está dizendo. O próprio Tiago vem mostrar para nós, olha, cuidado com a sua língua. Olha o estrago que ela pode fazer. Sim. Para si mesmo, né? Para si mesmo. Para si mesmo. Agora vamos continuar? Deixa eu pegar minha próxima pergunta. Eu fico pensativo no seguinte. Se a gente não consegue, irmão Adriani, entender assuntos simples como esse, que no caso não é o que a gente acha, mas é o que a Bíblia nos orienta, né? Se nós não conseguimos valorizar o poder que o silêncio tem para a nossa vida, como que nós vamos lidar com coisas maiores? Como que nós vamos viver experiências com Deus? Sabe o que eu percebo, pastor Menin? Que uma das coisas que me impede, eu vou falar de mim, vou usar a minha vida como exemplo, uma das coisas que me impede de viver uma experiência sobrenatural com Deus é justamente a minha falta de silêncio. É justamente a exposição em excesso. E posso estar vivendo inflamado, em maus lençóis, com a alma angustiada. O salmista vai falar isso, sobre a alma angustiada, por não saber controlar a língua, por não saber lidar com essas situações. Então, antes de você entrar na sua próxima pergunta, fazendo aqui ainda essa colocação, que nós possamos aprender a usar o silêncio ao nosso favor, né? Entender que de fato ele tem um poder construtivo e a gente pode usar isso todos os dias, todo momento, ao nosso favor. Basta a gente ouvir um conselho bíblico. Sinais aqui da câmera. Então vamos lá. Em quais exemplos práticos desses você tem que usar o silêncio, sim ou não? Ok? Sim ou não, e justifique. Briguei com a minha esposa. Rapaz, logo esse exemplo. Briguei com a minha esposa. Não gostei do que ela fez. Quantos dias eu tenho que ficar sem falar com ela? Bati no meu filho, briguei com meu filho. Quantos dias eu tenho que ficar sem falar com ele? Quantos dias? Meu Deus do céu. É muito silêncio. Quanto silêncio eu tenho que usar nessa situação? Então, vamos por parte aí. Né? Ele está terrível hoje, né, Adriano? Ele está... Vamos por parte aqui. Primeiro o seguinte, nós temos que preservar a nossa família. Então nós temos que preservar o nosso casamento, os nossos filhos. É interessante nós não... Se você for conversar com alguém que é sábio, que vai te dar um conselho de Deus, de fato, que é né, que é bem-aventurado porque é um conciliador, né, aquela pessoa porque nós temos um ministério de reconciliação, né, irmãos? Procurar alguém que dará um conselho bíblico e não uma opinião. Justamente. É isso. Isso é importante. É isso. Porque você indo na pessoa certa que vai te dar um conselho bíblico, você vai evitar muitos males pela frente. Então, começando aí, a família você tem que preservar. Mais que doa a você aquela situação. Hoje eu conversava com alguém e eu disse o seguinte, quando a pessoa começa um aconselhamento pastoral e ela diz eu acho, eu já me assusto. Se ela tem que começar como? A Bíblia diz. A Bíblia diz. E isso é muito importante, né? A gente ter essa consciência. E a correção? Corrigir o filho? E aí eu lembro do meu pai. Não posso deixar de lembrar do meu pai, porque são coisas lá de trás, mas que me marcam profundamente. E ele me corrigia, e naquela época não tinha isso não, né? Era galho de goiaba, de tal, rapaz, né? E era... É forte. Mas ele tinha uma situação muito interessante que me marcou. O meu pai, ele corrigia, mas ele não deixava eu dormir irado. Ele me orientava depois, sentava comigo e falava assim, sabe por que eu te corrigi? Por causa disso, disso e disso. Uma semana depois? Não, no mesmo dia. No mesmo dia? No mesmo dia, ele me corrigia de manhã, vamos supor. À noite, antes de dormir, ele não me deixava dormir irado. Então, isso é um conselho para todos nós, né? Conselho prático, né? Prático.
de vida, porque assim, Então, o é conselho importante. seria quebre o silêncio. Quebre o silêncio e oriente o porquê você fez aquilo ali, né? Não é simplesmente bater e deixar para lá, não, já corrigi, não. Tem que orientar, né? E a gente está sempre aprendendo com isso, com os nossos filhos, de você, não, eu sou o pai aqui, eu que mando. Não, você tem que pedir perdão, ó, eu errei aqui, me perdoa. E isso é importante. E o meu filho está aqui, né? Ele sabe que, vez ou outra, eu peço perdão a ele. Poxa, me perdoa, eu errei nessa aqui. Né? Porque ele fala, pai, poxa, eu estava certo aqui. Né? Então nós temos que quebrar o silêncio e tirar o nosso orgulho. Né? Não é porque eu sou o pai. Tem momentos, irmãos, que nós temos que... Por quê? É a vida prática para a gente... nós estamos seguindo a Cristo, né? Então, pegar os exemplos de Cristo e trazer para a nossa vida, para a nossa família. Bom, Adriano pegou o exemplo do filho, né? Valeu. Vocês estão fugindo do casamento, eu vou tô desde ter os que 5 pegar minutos o exemplo tentando. do casamento, não vai tem que ter entrar jeito, nesses né? casamentos, gente. Agora, Casamento. né? Vamos ver o que a Bíblia fala? 1 Pedro 3:7. 1 Pedro 3:7 é o que a Bíblia vai dizer. Do mesmo modo vocês, maridos, é uma palavra direcionada para nós, sejam sábios. Olha a responsabilidade. Sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Então, isso aqui, o dia que eu li esse texto, rapaz, eu tive alguma dificuldade aqui. Por quê? Vamos trazer para a questão prática do assunto de hoje. Porque o que é mais comum depois de uma discussão entre marido e mulher? O que é mais comum depois de uma desavença? E orar, não é? Você vai orar? Rapaz, é outro nível, né? É outro nível, né? Não, vocês não? Me explica então. Ah, entendi. Depois de uma conversa mais calorosa, né? Vamos assim dizer, depois dessa discussão, depois desse alinhamento, vou chamar aqui de alinhamento, viu, Mateus? Alinhamento. Depois de um alinhamento, Mateus é casado. Quanto tempo de casado, meu Deus? 6 meses. Mateus, depois desses alinhamentos assim, né? O normal, o que é mais comum é acontecer o quê? Cada um, o silêncio instaurar na casa. Cada um fica no seu canto, pensando. Só que a Bíblia vai orientar a gente, e aqui vai responsabilizar o marido. Olha que forte isso aqui. A Bíblia está dizendo que se eu não tenho sabedoria, não é o sentimento. Eu sempre falo isso aqui. Nós não podemos viver uma vida governada pelos nossos sentimentos. A gente precisa ter uma vida com Cristo, baseada, movida pelo entender da palavra, pelo entendimento. E ele está dizendo, vocês, maridos, sejam sábios, não emotivos, sábios no convívio com suas mulheres, e tratem-nas com honra, com parte mais frágil e cordeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Olha o que ele está dizendo. Se você não tem sabedoria para reconciliar, se você não tem sabedoria para quebrar o silêncio, se você não tem sabedoria para se humilhar às vezes, e buscar essa reconciliação, e ainda mais agora no inverno, né? Isso, se não faz isso, é uma falta de sabedoria tremenda, né, irmão? Porque nesse inverno é só Jesus. Então tem que ser sábio, sim. Precisa quebrar o silêncio. Precisa ir lá e reconciliar. Porque, senão, além das consequências ali do convívio da casa, até na oração, as orações serão interrompidas. Isso é muito sério. É Então sério você está dizendo isso. que o silêncio tem um poder de interromper as nossas orações. Aí briguei com a minha esposa, um exemplo. Briguei com a minha esposa, não quebrei esse silêncio e vim para a igreja. Eu posso contar uma experiência? Pode contar. O pastor Hernandes é um pastor presidente da Paraíba, da maior batista da Paraíba, a Batista Central. Né? Ele tem hoje uns 5.000 membros. E ele disse o seguinte, ele acordou num domingo de manhã de ceia, e no palavreado bem chulo, para ser fácil entendimento, o pau quebrou na casa dele.
Então ele brigou, gritou. Mas essas coisas acontecem na casa de pastor não, bateu na parede, ficou doido. E aí a esposa dele falou, eu não tenho estrutura para ir ao culto. Sentimento. E eu não vou. Eu não vou. A esposa não foi. Você não vai, então você fica. Tinha ficado tudo nublado mesmo. Falei, então, ele chegou na igreja e a briga foi tão séria que ele esqueceu. Estou falando de um pastor de 5.000 membros. A briga foi tão séria que ele esqueceu que era domingo de ceia. Quando ele chegou, disse que um obreiro, ô pastor, o senhor veio sem paletó, mas nós vamos pegar um paletó com o senhor ali, que ele disse que lá na igreja dele tem uns 3, 4 paletó que ele costuma deixar. Aqui para o senhor, ele está olhando, falou, o que está acontecendo? Daqui a pouco ele olhou para a mesa e falou, é ceia. Como que eu vou tomar a ceia agora? E aí ele cita esse texto e diz, Deus não vai ouvir nem minha oração. Não. E o culto foi correndo, 5.000 membros, o culto correndo. Concorrendo. Hora da ceia, ele manda um obreiro orar a ceia, consagrar. Nem orou. Consagrar vinho, tudo. Na hora que foi servir o cálice, ele passou o cálice. Ele passou o cálice. Assim que acabou a ceia. E aí ele viu, assim que ele viu os olhares da igreja. Pastor todo mundo assim, não está ceando. O pastor como não assim? quis pegar o cálice, meu Deus. E agora? Deve ser um pecado mortal. E esse homem pegou o microfone após o término da ceia e disse, irmãos, hoje eu briguei com a minha esposa. Mas foi uma briga muito feia. Então eu não podia ceiar agora. Eu vou para casa, eu vou me reconciliar com ela e no culto da noite eu vou estar aqui com ela ceando. Porque antes de ser sacerdote aqui, eu sou sacerdote da minha casa. Responsabilidade, né? Puxou. Olha o quanto esse homem atraiu de respeito desses membros. Não foi fingido, ele foi homem. Ele olhou e falou, não dava para mim. Olha o quanto ele traz de temor para essa membresia dele, que olha e fala, olha, é isso que a gente tem que fazer. A gente não tem que fingir que está tudo bem. A gente não tem que fingir que não tem problema. A gente tem que realmente resolver os problemas. Porque o normal era tomar a ceia, na frente de todo mundo para mostrar que está tudo bem, chega em casa, passa o dia ruim, se brincar, tomar ceia de novo, de noite. E, gente, o dia que eu vi esse testemunho dele, eu falei, gente, como a gente tem que ser mais simples, mais humano. Prático, né? Mais Praticar prático. a palavra. Praticar a palavra. Pastor Menig, sei que você tem muita coisa anotada aí. Mas e trazendo essa questão de relacionamento, agora trazendo nessa visão de Deus, o que você tem para nós aí? Como que a gente lida? Se eu não estou dando conta de lidar com essa questão do silêncio aqui, se eu não estou sabendo administrar essa questão do silêncio, tanto de uma forma destrutiva ou até mesmo construtiva aqui, como que eu lido então com Deus? Como que está o meu relacionamento com Deus nesse sentido? Porque eu acredito que é o que mais nos pega, né? A gente às vezes até suporta, dá uns gritos e fala, fala comigo, aranha, você não pode ficar quieto, você tem que me responder. E a gente vai levando assim. Mas e aí, quando a gente vai falar com Deus, e a gente só quer um sim, ou um não, ou um espera mais um pouco, e aí Deus não fala nada? Porque, né, vamos entrar nesse assunto para a gente poder aplicar esse ponto. O que você tem para nós aí? Então vamos lá. Primeiro, eu preciso, e por que a gente não entra nesse ponto? Quando a gente fala de silêncio, a gente já não entra falando do silêncio de Deus, que é para nós com certeza um dos silêncios mais importantes de se compreender, né? Isso. De saber para onde vai, por que Deus não me responde, o que aconteceu e etc. Por que a gente não entra nesse silêncio? Porque a Bíblia vai dizer, 1 João 4,20, se alguém diz, eu amo a Deus e odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a qual viu, como pode amar ao Deus que não viu? Então, muito antes de eu querer resolver por que Deus não me responde, é resolver os meus dilemas de silêncio interpessoais. É resolver o meu dilema de silêncio com a pessoa que eu não quero mais chegar perto, ou com o meu cônjuge, ou com o meu filho, ou com... que é tudo que foi tratado até aqui. Então, quando eu entendo que há um momento que eu tenho que guardar o meu silêncio, mas há um momento que eu tenho que quebrar esse silêncio, eu começo a entender Deus também.
Então, para a gente introduzir esse assunto, não há nada que doa mais do que ser ignorado. Não há nada que doa mais do que perceber que alguém não quer falar com você. Como a gente disse até aqui, imagine um casal dentro de casa, onde o marido fala: amor, está tudo bem? Você fez almoço? Você vai sair? Esse ignorar, né, esse silêncio, ele vai machucar, ele vai destruir, como a gente veio trazendo até aqui. Mas e quando isso vem do céu? E quando as portas se fecharam no céu? E quando eu oro, e quando eu busco, e quando eu choro? E para mim, parece que Deus não me responde. Por que Ele não me responde? E é nesses dilemas que a gente vai entrar agora. Irmão Adriani, falando um pouco sobre esse silêncio de Deus. Quando eu não escuto Deus, quando esse silêncio impera, o que está acontecendo? Então, eu vou falar uma frase aqui, o seguinte: o silêncio de Deus, ele tem provocado pânico na fé de muitas pessoas. Em meio a tanta quietude, nos resta questionar: Deus está em silêncio ou nós é que estamos surdos? Uau! Muito bom. Deus está em silêncio ou nós que estamos surdos? Aí eu queria só uma experiência, porque eu também tinha aí os meus 7 anos, e meu irmão morava aqui em São Paulo, né? E eu pequeno ainda, meu pai falava assim, eu sempre, todo dia perguntava ao meu pai: quando nós vamos em São Paulo, pai? Porque ele já tinha falado comigo: olha só, tal dia, no mês tal, nós vamos em São Paulo. Todo dia eu perguntava a ele, mas ele falava uma coisa que eu não gostava. Ele falava comigo o seguinte: meu filho, se Deus quiser. E aí eu falava com ele assim: pai, se Deus quiser não. Porque no meu entendimento, se Deus quisesse, e se Deus não quisesse, eu não iria. Então, muitas das vezes nós estamos nessa situação. E aí, partindo para a Bíblia aqui, nós, em João capítulo 13, fala que Jesus ia lavar os pés de Pedro. E aí Pedro: não, Senhor, que isso? Os meus pés não. E aí Jesus deu uma resposta a ele o seguinte, no versículo 7, Jesus respondeu: o que eu faço agora não podes compreender, todavia o compreenderás mais tarde. É questão de compreensão. Não de é entendimento. sentimento? Não é sentimento? Não, entendimento. Ah, entendi. Entendimento. Porque se eu quero tanto aquela coisa... Está dando um show. Tá. Não, se eu quero tanto aquela coisa, de forma que eu falo assim, sabe de uma coisa? É só o que eu quiser. Então eu conheço pessoas que, por exemplo, tu vai dar orientação a ela e ela não aceita. Não, porque Deus vai fazer isso aqui. Não quer, então faz como Pedro. Senhor, não lava não. Aí, não, vou lavar, então lava minha cabeça, lava minha... Não, não é isso. O que eu faço agora não compreende, mas vai compreender depois. Muitas das coisas que Deus faz conosco, nós não compreendemos nesse momento. Mas lá na frente nós vamos ver assim, foi um livramento de Deus. Eu poderia ter casado errado, né? Porque eu estava até conversando com o pastor hoje aqui, e o meu pensamento era assim: se eu passar nessa prova, eu vou casar. E aí eu não passei, por meio ponto que eu não passei. Aí Deus, eu com sinceridade, irmãos, tinha fazendo uma prova para graduado, e eu chorei naquele dia. Meu Deus, que isso? Meio ponto? Meio ponto. Em uma das matérias, né? Tinha passado em todas, mas uma matéria por causa de meio ponto. E eu falei assim: não, Senhor. E aí um pastor muito sábio falou com meu filho: Deus tem um propósito nisso. Sabe, se você está pedindo a Deus alguma coisa e Deus está falando não, ou aguarde, ou está em silêncio, Deus está em silêncio. Fala assim: Senhor, porque às vezes a vontade de Deus nos contraria no primeiro momento, né? Então você está dizendo que o silêncio de Deus também é uma resposta. É também uma resposta. E aí o que aconteceu? Naquele ano, acabei terminando, a Cleci eu conheci uns 2 anos depois,
Mas aí Deus preparou a pessoa certa, no momento certo, né? Essa princesa maravilhosa aí, né? Nós estamos já há 25 anos, Você falou do casados frio, com ele filhos maravilhosos. Então, assim, eu glorifico a Deus. A minha vida poderia ser totalmente ao contrário se eu insistisse. Então, Deus, às vezes, ele fala, meu filho, aguarde. Isso aí serve para nós, todos nós. Porque ele, lá na frente, ele tem o melhor, mesmo que nós não compreendamos naquele primeiro momento. Mas lá na frente, Deus vai te mostrar o porquê. Tem uma parte que me marcou muito na fala a sua, antes do pastor Anderson responder, que é a questão de será que nós não estamos surdos? Isso é desesperador, não? Desesperador. Porque traz pra talvez gente Deus uma está responsabilidade. gritando. É. Porque talvez Deus está gritando. E o problema está na minha audição espiritual. Quando eu perco essa audição espiritual? E o que fazer para reavê-la? Na verdade, eu costumo fazer uma analogia o seguinte, a comparação. Você pede uma faxineira para dar uma limpeza na tua casa. Mas você tem um quarto lá que você não quer que ela mexa. Não, esse quarto aqui você não vai mexer. E nós somos templo do Espírito Santo. E nós sempre falamos com Deus, Senhor, faça a tua vontade, mas na verdade, nós não queremos que Ele limpe tudo que tem que ser limpo. Uau. E não deixamos Ele entrar naquele quarto para fazer a limpeza. Porque quando nós queremos, mesmo que você não queira, por isso que Paulo fala, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Porque Ele colocou o eu na cruz. Irmãos, e o maior inimigo que nós temos é o nosso eu. Porque nós não queremos deixar o Espírito Santo limpar aquilo ali. Às vezes, um problema com familiar, com amigo, que você está silenciado. Aí vai para o primeiro tema, que você continua com aquele problema, você não perdoa, você não esclarece aquele problema. Aquilo ali atrapalha o teu progresso. E outra coisa também, só para fechar aqui esse tema, é voto. Eu tive uma experiência com Deus em que eu não entendia o que estava acontecendo comigo na minha vida financeira. E um dia eu falei, Senhor, eu sou dizimista, eu sempre entrego o meu dízimo, o que está acontecendo? E passado uns anos, e depois eu conversando com Deus, Ele falou assim, se lembra daquele voto que você fez lá atrás? Nossa. Essa Olha aí. foi Você fantástica. fez um voto Muito lá bom, atrás, muito quando bom. eu era solteiro. Muito bom. Cumpre aquele voto. Deus ficou em silêncio esperando ele cumprir. Meu Deus. E olha aí só. depois você vai ver como vai abrir as portas. Ainda bem que o Espírito Santo te fez lembrar. Te fez lembrar. É maravilhoso. Que legal. Muito Deus bom. ficou em silêncio até que ele cumprisse o voto. Muito Quantos bom. anos mais ou menos tinha passado, você lembra? Irmãos, tinha passado em torno de uns 15 anos. 15 anos. Porque a anos, Bíblia mais ou menos. diz que é melhor não votar Não votar. do que votar. e não cumprir. Justamente. Não cumprir. Então, o que acontece? Se você votou, cumpra. Cumpra. Às vezes a gente tem... Espírito Santo me faz lembrar. Eu comecei a fazer essa oração. Porque eu não estava entendendo. Ação específica. Senhor, me faz lembrar o que aconteceu lá atrás. E aí o Espírito Santo falou isso claramente comigo. E o dia que eu comecei a fazer esse propósito, irmãos, assim, a gente não está falando aqui pela prosperidade. Porque primeiro a prosperidade é a prosperidade espiritual. Essa é a primeira, é a comunhão tua com Deus. Mas o que acontece? Deus, ele abre portas. Sim. E de repente eu me vi com carro zero, com o mesmo salário. Me vi Deus abrindo as portas e não deixando faltar as coisas, porque eu lembrei daquele propósito lá atrás. Olha que coisa linda. Então, quando eu pergunto o que pode fazer com que você perca essa audição, olha que exemplo, um voto. Um não voto. cumprido. Um voto não cumprido. Um voto não cumprido pode fazer com que você não ouça mais
a voz de Deus. Que coisa tremenda. Uma briga não resolvida, né? Pode fazer com que eu não ouça mais também. Eu penso que Deus está em silêncio, mas na verdade eu tenho todo esse problema. Pastor Anderson. Bom, você pegando aí, tentando trazer uma resposta, complementar a resposta do Adriani, que ao meu ver foi muito boa também, com relação quando é que eu perco, né, essa audição, quando é que eu não consigo ouvir Deus, e às vezes Deus pode estar falando e mesmo assim eu não estou ouvindo. Eu gosto muito do texto lá de Salmos, de número 100, verso 3. Lembrem, e olha, é exatamente o que ele acabou de testemunhar aqui. Lembrem que o Senhor é Deus. Ele nos fez e nós somos dele. Somos o seu povo e o seu rebanho. Quando que eu perco essa audição? Quando eu não deixo Deus ser Deus na minha vida. Quando é que eu começo a experimentar e não entender o silêncio de Deus na minha vida? Quando eu não deixo Deus ser Deus na minha vida. Porque eu preciso entender o que o salmista está dizendo. Lembre de uma coisa, Ele é Deus. D com D maiúsculo. É Ele, é o único. Ele é Deus. Ele nos fez. E nós somos dele. Nós somos o seu povo e o seu rebanho. Quando eu não entendo essa posição aqui, e eu começo agora a deixar o meu achismo tomar conta das minhas decisões, dos meus dias, eu sofro com o silêncio de Deus. Eu vou sofrer. E esse sofrimento, não é que Deus está me punindo. Na realidade, eu estou assumindo uma responsabilidade desnecessária. Por quê? Porque a Bíblia está dizendo que Ele é o meu Deus. Eu sofri muito com isso. Porque trazendo essa questão da experiência, houve uma época da nossa vida, do início do nosso casamento, meu e da Pamela, nós passamos assim por algumas dificuldades, por alguns desertos na nossa vida. E eu buscava em Deus. Falava que tinha um culto, eu corria lá porque eu queria ouvir Deus falar comigo. Falava que tinha uma vigília, não perdia, corria lá porque eu queria ouvir Deus, eu queria entender o que estava acontecendo. Só que durante a semana, acontecia alguma coisa, eu olhava para ela e falava, fica tranquilo que eu vou dar um jeito. Fica tranquilo que eu vou dar um jeito. Fica tranquilo que eu vou resolver. Porque eu fui ensinado isso. O meu pai me passou muito isso. Isso ficou muito claro para mim, que o homem ele precisa ser o provedor de casa, da casa, e tem que resolver, né, todas as questões. Só que quando eu conheci a Cristo e comecei a ter um relacionamento com Ele, essa conta não fechava, Adriane. Essa conta não fechava, porque aí Deus começou a me colocar em um funil, como se fosse um funil, onde cada vez mais as coisas fossem apertando, e eu começava a querer ter de Deus uma resposta, e Deus não falava nada. Deus não falava nada. Eu conversava com pessoas, e aquelas conversas parece que não fluíam. Por quê? Porque eu estava muito cheio de si. Eu estava cheio das minhas convicções, dos meus achismos, não concordava com muita coisa, não buscava na Bíblia um direcionamento, e eu sofria com isso. Sofria com esse silêncio da parte de Deus. E olha para você ver, isso que o Adriani falou aqui é uma grande verdade. Eu acredito que cada um de nós tem a oportunidade de quebrar esse silêncio, de romper esse silêncio. Muito bom. E seria a minha próxima pergunta, aproveitando que você já tocou no assunto, já vou deixar aqui. Como quebrar esse silêncio? Porque se existe um silêncio, ele pode ser quebrado. Antes que vocês respondam, só trazendo à luz, que existem caminhos para que a gente possa quebrar. A Bíblia está repleta deles, né? De Gênesis e Apocalipse. E eu tenho certeza que vocês vão trazê-los agora aí. Então, como quebrar esse silêncio? Então, Deus está em silêncio comigo. Primeiro, que vocês já disseram aí, eu me analiso a mim mesmo, talvez o meu ego, talvez o meu eu, talvez a minha falta de direção, a minha falta de propósito, e assim sucessivamente. Talvez eu não deixei Ele ser Deus na minha vida, mas aí está tudo bem. Eu comecei a entender isso, eu comecei a me autodisciplinar, a me transformar. E qual caminho seguir para quebrar esse silêncio? Então, na verdade é o seguinte, eu queria até comentar sobre o José. Porque é o que acontece conosco, né? Deus faz uma promessa a você, de repente você estava lá fora e você aceitou o Senhor Jesus, Deus faz promessas a você.
E qual é a nossa tendência? É querer que seja resolvido o ato contínuo. Aceitei aqui agora e já ser resolvido o meu problema. Porém, que o trabalho de Deus, como Ele trabalha na nossa vida, é diferente. O caso de José, do sonho dele até ser resolvido, ele chegar a governador, foram 13 anos. Né? Podemos citar Davi também, demorou mais anos, acho que quase 20 anos. E assim, mas no caso de José foi interessante, você lê em Gênesis capítulo 40, né? 39, do versículo 20 ao 23, 40, versículo 14, que diz o seguinte: José, quando estava preso no cárcere, ele falou, ele teve o padeiro e o copeiro tiveram um sonho. E Deus fez com que ele interpretasse aquilo ali. E ele falou com o copeiro: lembra-te de mim, no versículo 14, no Gênesis 40. Porém, lembra-te de mim quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó, e faze-me sair desta casa. Mas é interessante aqui o seguinte, que se o copeiro chegasse de imediato lá e falasse com o Faraó, sabe qual a vaga que teria para José? Padeiro. Ele seria padeiro. Demorou 2 anos, e aí, sim, Deus providenciou tudo para ele ser o governador. Era um cargo que não tinha ainda. Então, às vezes não, eu creio plenamente que Deus ele nos prepara para aqueles momentos. O silêncio é um preparo de Deus. O silêncio é um preparo de Deus. Não, Deus nunca está atrasado, Ele está te preparando. Está te preparando. Vê aqui que é interessante, no capítulo 41, versículo 14, que Faraó mandou chamar do cárcere, e José, o que ele fez? Barbeou-se e mudou as suas roupas e apresentou-se a Faraó. Dá a entender aqui que ele estava um pouco, né? Com certeza ele questionava: Senhor, por que eu estou aqui, de repente desanimado, né? Mas ele não perdeu a sua esperança. E Deus, no momento certo, agiu. Às vezes nós queremos que Deus responda agora, mas Deus vai responder mais à frente. Mas você vai estar preparado para aquilo ali, e isso é importante. Aí eu estava contando o pastor Anderson hoje, que muito interessante, porque quando eu conheci a minha esposa, Leci, era no congresso de jovens, e quando eu fui naquele congresso, eu falei, chegando lá, eu coloquei isso no meu coração: eu não vou paquerar ninguém. Eu não vou paquerar ninguém. Olha os jovens aí, ó. Eu vou fazer a minha parte, vou lá para aprender a palavra. Você era igual eu. Não, na verdade eu era paquerar. Antes. Né? Mas na verdade, quando naquele dia Deus fez com que eu fizesse o seguinte: deixa comigo. Eu fiquei tranquilo. E assim, no intervalo lá dos estudos, eu encontrei Leci. E assim, foi maravilhoso, né? Eu me apaixonei desde aquela época, né, minha querida? Me apaixonei desde aquela época até hoje. Hoje ele veio. Hoje ele veio preparado. Então, assim, isso é importante. É importante essa questão de você, às vezes nós queremos correr muito, mas entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. O Senhor, ele age nas coisas simples. E a gente pensa que Deus não nos está vendo. Quando eu vou lá em Marcos, e no dia de sábado, quando a gente vê aquele homem de mão mirrada lá no meio, ninguém dava para ver que ele estava com a mão mirrada. Mas Jesus falou: vem para o meio. Tirou ele de lá do meio da galeria, onde ficava o povão lá, vem para o meio aqui. Então, Deus está vendo as nossas necessidades. É quando nós confiamos em Deus e Ele, de fato, Ele realiza os nossos sonhos. Muito bom. Pastor Anderson, como quebrar isso? Como quebrar esse silêncio? De uma forma bem prática, e isso é um exercício mental que a gente precisa entender isso aqui. Biblicamente falando, uma forma de quebrar o silêncio é a perseverança. Perseverar. E aí a gente tem inúmeros exemplos bíblicos de perseverança. José é um ótimo exemplo de perseverança no seu propósito.
ao seu chamado. Tinha tudo para quebrar a aliança dele com Deus. Ele falou, jamais eu vou quebrar, vou desonrar o meu Senhor, né? Perseverança no propósito. Vou trazer um outro exemplo bíblico, Ana. 1 Samuel, capítulo 1, verso 12. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana, no seu coração, falava, e só se movia em seus lábios, porém não se ouvia a sua voz. Ela estava em silêncio para o exterior, mas o seu interior estava gritando ao Senhor. Então, assim, tem momentos na nossa vida que a gente quer muito uma resposta de Deus e a gente quer gritar. Eu aprendo com Ana que o exterior não vai resolver, mas precisa haver uma perseverança aqui dentro. Às vezes eu só quero perseverar o exterior. Eu só quero provar para as pessoas que eu estou perseverando em alguma coisa. Que eu sou espiritual, cumprindo uma escala, estando presente. Mas e aqui dentro? Posso estar aqui, mas aqui dentro estar muito longe. Eu já tive muitas experiências com Deus indo para o silêncio da oração. E a gente precisaria de outra terça para falar sobre isso, que é o você entrar na oração para estar com Ele e ouvi-lo. Isso é muito bom falar essa questão, porque você percebe que quando a gente vai para esse silêncio da oração, é você saber o que é uma oração. A oração... E a gente tem que fazer outra imersão sobre oração. Sobre isso. Em breve, né? Exato. É você entender que essa oração é um diálogo, é uma conversa. E onde a gente precisa, às vezes, parar, somente estar ali e em silêncio. E ouvir Deus falando, não no exterior, mas aqui dentro. Porque é exatamente o que Ana vai fazer. Ana vai perseverar em oração perante o Senhor. O que quebra o silêncio de Deus? A nossa perseverança. A nossa perseverança. Apocalipse vai dizer que as nossas orações são como incenso, que vão enchendo uma taça e de repente ela vai transbordar. É incrível isso. Em que nível que está a nossa taça de oração? Em que nível está a nossa... Você ouviu isso? Em que nível está a sua taça de oração? Isso foi incrível. Por quê? Porque às vezes está prestes a transbordar. E aí você para. E aí você para. E não vai transbordar. Eu preciso entender o que a Bíblia diz. Então o que quebra o silêncio é a minha perseverança. A minha perseverança em oração. Muito bom. Bom, Adriani, pastor Anderson, a gente chegando aos nossos últimos minutos aqui, eu quero ouvir considerações finais de vocês e agradecimentos, por favor. Então, Adriani, suas considerações finais sobre o tema e seus agradecimentos. E depois, pastor Anderson, em seguida. Eu quero agradecer aos irmãos, pastores, por essa oportunidade maravilhosa que nós temos, né, de falar de Deus. Quanto Ele é maravilhoso. Quanto Ele é pessoal. Pessoal. Deus é pessoal. Ele nos trata não como multidão, mas nos trata individualmente. Incrível isso, né? Ele trata, sabe, você pode chegar ali, dobrar o teu joelho e chorar. Por isso que Jesus fala em Mateus, quando orardes, não ores de vãs, não use de vãs repetições. Você pode chegar e desabafar com Deus. Senhor, entra no teu quarto. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, sabe, em secreto, e fala com Deus. Senhor, o meu problema é esse. Derrame a tua lágrima diante do Senhor. Vai enchendo a taça. Vai enchendo a taça. Eita. E assim, é maravilhoso. E aí quando nós começamos a fazer isso, sabe, o Espírito Santo ele tem um prazer de nos orientar. Por isso que Jesus, quando eu vou para o Pai, mas eu enviarei o Consolador que estará convosco todos os dias, e detalhe, ensinando sobre todas as coisas. Muito bom. Então, por exemplo, na área profissional, na área espiritual, na área emocional, em todas as áreas, você pode falar com o Senhor. Sabe, às vezes a gente comenta com uma pessoa, com outra, dobre o teu joelho, chore diante do Senhor. Às vezes Muito você bom. não consegue joelhar, deita no chão. Quantas vezes eu fiz isso? E aí o Senhor nos dá um bálsamo. Eu lembro que a gente, na nossa juventude, lá, né, adolescente, Nossa, novo faz na tempo. fé, e a gente ia para a oração, para o templo, depois do horário do colégio, às 11 da noite,
O senhor falou a questão de deitar e orar. O meu amigo aqui, ele fazia isso. Ele fazia, ia para a oração, meia hora, 40 minutos. Comecei a ser atacado. Ele era agora. arrebatado de tanto que ele orava. O Senhor tomava para si, entendeu? Eu Ele tinha era intimidade arrebatado. muito grande com o Senhor, entendeu? Ele era arrebatado E eu e a vi gente coisas tinha que ir lá e inefáveis mexer que não é nele lícita e dizer aos chamar, entendeu? De tão forte que era o momento da oração dele. Ai, ué, o que virou isso aqui? Virou um ataque agora? Muito obrigado, irmã Adriane. É muito bom receber o senhor aqui. Eu também quero agradecer a todos que estão nos assistindo, compartilhando, aos irmãos que estão aqui, que Deus abençoe muito a vida de vocês. Pastor Anderson, por favor, suas considerações e o encerramento. Gente, muito bom estar com vocês aqui, falando sobre esse assunto tão importante e relevante para as nossas vidas, que a gente possa começar a usar o poder do silêncio ao nosso favor, que a gente possa se munir de informações bíblicas e começar a aplicar essas verdades na nossa vida. Ficar em silêncio quando de fato é necessário ficar, falar quando é necessário falar, e entender uma coisa: o silêncio de Deus é uma resposta para a nossa vida. E durante esse silêncio, eu falava com a Adriane hoje pela manhã, durante esse silêncio de Deus para a nossa vida, a gente precisa entender uma coisa: a nossa vida não para. A nossa vida não para. Por mais que Deus esteja em silêncio, a nossa vida não para. E durante essa caminhada, nós ainda precisamos tomar decisões, nós ainda precisamos ter posicionamentos, nós ainda precisamos continuar falando e principalmente falando com Deus. Porque hoje a gente aprendeu que uma das coisas que quebra esse silêncio com o Senhor é exatamente a nossa perseverança. Então você, meu amigo, minha amiga, persevere na oração, continue falando, e vai ter dias que vai faltar palavras, e é muito bom que falte palavras, porque de repente é o momento em que você precisa se calar para ouvir Deus falar com você. Como o pastor Menig disse, ir para o silêncio da oração também faz parte desse processo, para o aprimoramento do nosso propósito aqui enquanto vivermos. Deus abençoe, pastor Menig, pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Mondrani, muito obrigado, Deus abençoe a tua vida. Muito feliz de ter o senhor aqui hoje, aos nossos irmãos que vieram, aos nossos irmãos que estão nos acompanhando, a você do Pode Emergir, Deus abençoe a tua vida, que você possa ser bênção e resposta para muitas pessoas. Vamos orar? Agradecendo a Deus. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos mais uma vez pela oportunidade de estarmos reunidos nessa noite. Abençoe a cada um dos teus filhos, que este assunto, que este tema possa ser resposta para muitas pessoas, que vidas que possam estar